Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu falo aqui do canal Homeschool.abrantes e peço que você que está assistindo esse vídeo, que não está pelo canal do YouTube, que direcione o vídeo para o YouTube, se inscreva no meu canal, ative os sininhos de notificação, dê o seu like, o seu dislike, faça um comentário. Saiba que o seu comentário é de extrema importância para nós. E no nosso vídeo de hoje a gente tem como tema a preguiça gera miséria. E nessa mística eu separei aqui da Bíblia Sagrada, do livro de Provérbios, do capítulo 6, a partir do verso 6, que diz o seguinte: Ande preguiçoso, olha a formiga, observe os hábitos dela e se torne sábia. Ela não tem chefe, nem guia e nem governante. Apesar disso, no verão, ela prepara o seu alimento e reúne sua comida durante a colheita. Até quando você continuará dormindo, preguiçoso? Quando é que vai se levantar da cama? Um pouco você dorme, outro pouco cochila, e mais um pouco ainda cruza os braços para descansar. Então cairá sobre você a pobreza do vagabundo e a indigência, como o homem armado, o atacará. E nessa mística, quando a gente acha que já viu de tudo, aparece a professora Marilene Chauí, que é professora emérita da USP, é filósofa intelectual do nosso país, e nos presenteia com esse vídeo. Dê uma olhada nas palavras dela. Ganhar o pão com o suor do teu rosto. O trabalho é uma praga, um horror. Ora, que no surgimento do capitalismo, para esconder que o trabalho era uma coisa terrível e que ele estava sendo explorado de uma maneira gigantesca, o trabalho foi transformado na principal virtude dos seres humanos. Trabalhar é a forma mais alta da vida ética, da vida moral, da dignidade humana. E a preguiça foi considerada um vício que era punido com prisão e com tortura. Tanto que Lafargue, que era genro de Marx, escreveu um livro maravilhoso e que se chama O Direito à Preguiça, em que ele começa dizendo: mas explica para mim, por que os trabalhadores que sofrem o horror do trabalho nas fábricas, do trabalho nos campos, acham que o trabalho é uma virtude e que descansar é um vício. Então, é porque isso, a ideologia burguesa impregnou a sociedade com essa ideia de que o trabalho é uma virtude e o descanso, o lazer, o entretenimento, a vida contemplativa. E nessa mística, eu pergunto de você, pai e mãe, que tem o seu filho aí pelos 18, 19, até os 24 anos aí entrando nas universidades federais, onde os nossos filhos vão em busca de conhecimento técnico, científico, para desenvolver uma atividade profissional. A gente acredita, né, que com esse conhecimento adquirido nas universidades, eles vão ali ser inseridos no mercado de trabalho. E aí, de cara, ele escuta uma palestra da professora fazendo apologia à preguiça. E eu peço que você faça uma reflexão sobre esse tema, sobre as coisas que vêm acontecendo nas universidades federais, e lembrar vocês que esses alunos que são alunos dessa professora serão alunos dos nossos filhos no Fundamental 1, 2, ensino médio. Então fica aí uma dica a se pensar. E nessa mística ainda sobre a educação, eu vou ler aqui para vocês do Jornal Digital JC, no blog do político Jamildo Melo e equipe. Política de Pernambuco, Recife e todo o Brasil. E olha o que diz aqui o texto do discurso dele. Lula não veta dinheiro de universidade. Em seguida ele diz: entenda veto de Lula sobre as universidades. Entendeu? Na primeira parte ele diz que o Lula não vetou e já na segunda parte ele diz que vai explicar o veto que o Lula fez na universidade. Então eu vejo que é uma matéria muito tendenciosa a nos levar ao engano,
a uma informação equivocada. Então, eu peço a você que fique atento. Fique muito atento, porque a gente verifica pelos fatos e dados desse atual governo que ele tem uma tendência de estar culpando o governo anterior pelas medidas que ele está tomando agora. Esse mesmo governo que ficou 16 anos lá atrás e que quando era o antigo presidente que ficou apenas 4 anos, tudo era culpa do presidente, do antigo presidente. Nada era culpa do sistema que já estava aí há 16 anos. Então agora eles estão querendo dizer o contrário, né? Que tudo que esse governo faz é culpa do governo anterior. E aí no corpo do noticiário diz assim, ó. Ao contrário do que foi afirmado na internet, Lula não vetou valor para despesas das universidades. O veto do presidente com relação às universidades fazia referência ao abastecimento e criação de cargos em 6 universidades de 5 estados do país. As verbas das universidades não foram vetadas pelo presidente Lula. O petista, inclusive, terá uma reunião com reitores das universidades para falar sobre a resolução do problema. O que Lula vetou nas universidades é o abastecimento de 417 vagas e criação de 1.820 novos cargos em universidades. E para que eram esses cargos, né? E grande parte do valor desse veto, quer dizer, esses cargos que estavam à disposição ali, desse dinheiro que estava à disposição, era justamente para contratar pesquisadores, pessoas que estavam com trabalhos científicos e tecnológicos. Quer dizer, ele vetou 4,2 bilhões de reais que seriam utilizados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, visando incentivar a pesquisa. Então, a gente vê o quê? Que existe aí uma tentativa da mídia de nos confundir, né? E o que mais me espanta é que nesse momento desse veto, ou não veto, eu nem sei direito, mas o que eles dizem, e a gente fica até com medo de falar e acabar sendo mal interpretado, mas enfim, o que mais nos espanta é que toda a rede de professores, pesquisadores, de reitores de universidade, ninguém se manifesta. Ninguém fala nada, ninguém diz um pio, e justamente na parte de desenvolvimento e tecnologia. Lembra que ele vetou lá os cursos, as aulas de robótica das escolas de ensino médio, agora desenvolvimento e tecnologia. Então a gente vê que o mundo, numa corrida para ver quem consegue chegar primeiro em descobrir algo novo da tecnologia, o Brasil está meio que andando para trás, né? E vetando dinheiro para assuntos de extrema importância. E agora, né, ao contrário de quando estava no governo anterior, sem um piozinho do corpo docente, do povo todo que trabalha ali com a educação. E, por último e não menos importante, a STF decide em fevereiro se reduz salários de professores do Amazonas. É isso mesmo. O STF irá decidir em fevereiro se ordena a redução dos salários dos professores da rede pública do Amazonas beneficiados com a Lei Estadual 245 de 2015, que dispensou de revalidação de diplomas de mestrado e doutorado expedidos em países do Mercosul e Portugal. A norma foi anulada pelo Supremo em 2021. Quer dizer, toda pessoa que, por exemplo, muita gente tem sonho de fazer medicina e a gente sabe que a medicina no nosso país é uma realidade muito difícil de se alcançar. E o que essas pessoas fazem? Elas migram para outro país, como a Argentina, antigamente muito para a Venezuela, para cursar o curso de medicina. Quando essas pessoas chegavam no Brasil com esse diploma de medicina de um outro país, eles tinham que fazer uma prova e a partir dessa prova é que se validava ou não o diploma dele, né? E os professores da rede estadual de ensino, quando eles fazem cursos de pós-graduação e mestrado e doutorado fora, esses cursos devem ser validados.
Existe uma lei para isso. Bom, eu não tô aqui nem para defender e nem para acusar. Eu só acho que é um tanto quanto injusto. Se quem faz uma graduação precisa ser validado o diploma, por que quem faz outros níveis não? Né? A gente tem que buscar justiça no nosso país, né? E aí, conforme o que o tribunal vai decidir agora em 2019, em 2023, fevereiro, no caso, ele decide se baixa ou não o salário dos professores, justamente os professores, né, que foi quem mais fez campanha aí para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com os deuses da democracia do nosso Supremo Tribunal Federal. No mais, eu agradeço a companhia de todos, peço mais uma vez que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e envie esse vídeo para aquelas pessoas que você julguem que deva assistir. A vitória é nossa, em nome de Jesus.